Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 12 aqui do curso completo de Blue Prism. E hoje, pessoal, a gente vai dar uma olhada então em algumas boas práticas que a gente deve adotar na hora do desenvolvimento aqui do objeto e como que elas podem colaborar aí para o nosso desenvolvimento no dia a dia, tá, pessoal? São coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, que são super importantes. A gente utiliza isso praticamente sempre que a gente está desenvolvendo um objeto e é quase que, praticamente assim, mandatório ou obrigatório essas lógicas que eu vou mostrar aqui para vocês, esses desenvolvimentos aqui no nosso dia a dia de desenvolvimento de uma automação, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, nas aulas passadas a gente desenvolveu essas actions de escrever o ativo, clicar em buscar, ler preço, correto? E como vocês podem ver, em cada uma dessas actions, ou ações, a gente tem o start, a gente tem, deixa eu dar um zoom aqui, a gente tem o start, a gente tem o stage que realmente executa a ação e pronto, isso aqui é finalizado pra gente e a gente tem ali a execução dessa ação corretamente, sem problema nenhum. Temos aqui os nossos elementos corretamente mapeados também. Se a gente tentar dar um highlight lá no site disso aqui, o destaque aqui lá no site também a gente consegue, porque entendemos um pouco sobre quais atributos são melhores para a gente utilizar, quais são as boas práticas em escolher os atributos aqui na hora do mapeamento dos elementos. Então podemos fazer o highlight lá e sem medo, sabendo que o Blue Prism vai conseguir reconhecer aqui os elementos corretamente, certo, pessoal? E pronto, desenvolvemos algumas ações aqui. Pessoal, antes de nós continuarmos desenvolvendo as outras ações, que é, por exemplo, a leitura da data, a leitura da hora, a leitura da oscilação e assim por diante, essa aula eu separei aqui para vocês para a gente dar uma olhada então nessas boas práticas e nessas coisas que são praticamente aí obrigatórias que a gente faça no desenvolvimento aqui da nossa VBO, tá certo, pessoal? Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui pelo escrever ativo, tá, pessoal? Porque vamos pensar na lógica, no fluxo do nosso robô. Nós entendemos que a nossa automação ela vai inicializar o Google Chrome já na página da B3 em outros ativos lá. E o próximo passo que ela vai fazer vai ser escrever o ativo e clicar no botão buscar, certo? Mas eu vou me ater aqui, por exemplo, ao escrever ativo, porque essa é a primeira ação que o Blue Prism ele vai tomar, que a nossa automação vai tomar, após a inicialização do Google Chrome, certo? Ele vai escrever o ativo naquele campo lá de busca de ativos. E aqui, como eu estava mostrando para vocês, pessoal, nós temos o start, o write, que é esse stage que ele vai escrever realmente o ativo naquele campo e ele finaliza depois aqui no end, certo, pessoal? A primeira coisa que nós temos que pensar, pessoal, é o seguinte, em automações mais complexas no futuro, conforme nós vamos desenvolvendo cada vez mais automações e tendo mais demandas, digamos assim, as automações, aqui no Blue Prism, elas vão ficando cada vez mais complexas. Então, é possível que você faça uma automação que interaja com o Excel e aí ela também vai interagir com o Google Chrome. Pode ser até que ela interaja com o Internet Explorer, o SAP também, enfim. Existem inúmeras possibilidades aí, certo, pessoal? Isso tudo depende da necessidade da demanda, certo? Então, pessoal, na nossa automação aqui no Blue Prism, a gente tem que ter uma lógica que a gente garanta que o Blue Prism ele está anexado à aplicação que nós estamos interagindo no momento, certo, pessoal? Então, imaginem o seguinte comigo. Imaginem que eu estou desenvolvendo uma automação aqui que tem que copiar esses valores, vamos supor, do site da B3, vamos supor assim. E aí eu preciso colar esses valores dentro do sistema SAP, certo, pessoal? Então eu estou mexendo com dois sistemas, eu estou mexendo com o Google Chrome e estou mexendo com o SAP. Eu tenho que garantir, pessoal, na minha automação, que o Blue Prism ele esteja, nesse primeiro momento de copiar os valores anexado ao Google Chrome, que ele esteja conversando com o Google Chrome, e depois, na hora de ele colar, de ele mexer com o sistema SAP, por exemplo, entrar em alguma transação, colar alguns valores, por exemplo, eu tenho que garantir que ele esteja anexado ao SAP, certo, pessoal? E para isso, gente, eu tenho uma ação dentro do Navigate Stage que se chama Attach, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então eu vou arrastar o Navigate aqui só para vocês verem. Por exemplo, eu posso sempre trazer daí a minha aplicação raiz, certo? Porque é a minha aplicação que está mapeada dentro do Application Modeler, certo? Então, por exemplo, esse B3 consulta de ativos é o meu Google Chrome, Vamos colocar assim. E aí dentro da Action aqui, eu tenho esse Attach e Detach também, tá, pessoal? Que é basicamente
simplesmente anexar e desanexar, tá? Eu preciso disso, pessoal, porque pensem o seguinte, pense que eu estou mexendo com o Google Chrome, certo? E aí copiando os valores, e quando eu colar os valores no SAP, ele não vai encontrar o SAP, ou ele não sabe para onde que eu tenho que colar esses valores, certo? Porque eu não estou dizendo para ele que, ó, agora você mexeu no Google Chrome, copiou os valores e agora você tem que colar aqui no SAP, mas o Blue Prism ele precisa entender que ele precisa estar então anexado ali o SAP para que ele possa colar esses valores, certo, pessoal? Vocês já vão entender isso melhor daqui um minutinho que eu vou explicar para vocês aqui, a gente vai colocar isso em prática, tá, pessoal? Então, gente, vamos lá, né? Para que a gente então possa dizer para o Blue Prism, ó, eu quero escrever o ativo nesse campo de busca valores lá no site da B3, né? A gente também precisa dizer para ele, ó, por favor, antes de você escrever o ativo, garanta que você está anexado com o Google Chrome para você saber que você tem que escrever isso dentro do Google Chrome, né? E não em alguma outra aplicação ou acabar se perdendo no meio aí da automação, certo, pessoal? Isso gerar um erro para a gente, ou uma exception, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, eu vou fechar isso aqui e para a gente começar, eu vou deletar esse stage aqui de Navigate também. E para a gente começar a desenvolver essa lógica de attach, então, pessoal, eu vou criar uma nova page, tá? Então, posso clicar com o botão direito aqui em cima, clicar em New e vou escrever aqui, por exemplo, attach, tá? Vou clicar em OK. Isso aqui a gente já viu em aulas passadas. A descrição aqui, eu simplesmente vou colocar Attach to Application, que é para ele anexar a aplicação, certo? Vou clicar em OK aqui. E, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para desenvolver essa action de attach é puxar o nosso stage read para cá, tá? Porque, pessoal, esse stage read, ele vai ler, né? Ele lê as coisas, então ele vai ler pra gente a conexão que ele possui com o nosso Application Model. Ah, como assim, Davi? O que eu quero dizer, pessoal? Esse read, ele vai possibilitar a gente saber se o Blue Prism ele está anexado, né, ou conectado à aplicação do Application Model, que é a aplicação que a gente está interagindo, certo, pessoal? Então eu vou clicar 2 vezes nele aqui e eu vou escrever assim, ó, read connection, tá, pessoal? Que é para ele ler a conexão. Vocês já vão ver que essa ação ela existe aqui. Então eu vou arrastar aqui a minha aplicação para elementos, certo, pessoal? E aqui na coluna data, né, que é a informação que eu desejo pegar, o dado, né, dado que eu desejo obter, é a conexão. Então se vocês forem ver aqui, eu tenho uma ação que se chama aqui, ó, isConnected, certo, pessoal? Que me diz se está conectado ou não, tá? Então eu vou clicar nela aqui. Vocês podem ver que essa ação já está definida, então, por exemplo. E eu preciso armazenar, né, pessoal? Como isso daqui é uma leitura, eu preciso armazenar o valor dessa leitura em algum lugar. Isso aqui no final, pessoal, vai ser uma flag, tá? Um booleano, né? Então isso vai dizer para mim true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Eu posso colocar is connected, ou posso colocar está conectado, certo, pessoal? O que fica melhor aí para vocês, vai da preferência de vocês, certo, pessoal? Então vou clicar nesse botão para ele já autogerar esse data item para mim, vou clicar em OK e vou só arrastar aqui o isConnected para o lado, tá, pessoal? A próxima coisa que a gente tem que fazer, pessoal, né? Pensem comigo, como esse data item ele é um data item de flag, eu preciso de uma decision, né, de uma decisão para que o Blue Prism entenda, né? Poxa, se esse isConnected vier true, verdadeiro, então posso ir para o end, porque eu sei que a aplicação está anexada, conectada. Agora, se isso aqui vier false, eu preciso tomar uma ação para que o Blue Prism anexe-se à aplicação que ele está interagindo, certo, pessoal? Então, para isso eu vou clicar 2 vezes aqui no Decision. Decision, pessoal, eu sempre gosto, né, de deixar como uma pergunta. Então, isConnected? Porque no final das contas isso aqui vai me levar ou para um caminho ou para o outro, certo, pessoal? Então eu sempre faço perguntas no nome aqui da decision para que fique mais legível mesmo, tá? Eu posso simplesmente clicar aqui no meu isConnected, né, arrastar ele para minha expressão, clicar em Validate, porque isso por si só, né, pessoal, já vai ser verdadeiro ou falso. Então, se isso for verdadeiro, ele vai para um caminho, se for falso, ele vai para outro, certo, pessoal? Então, vou clicar em OK aqui também e já está pronto esse stage aqui também, tá, pessoal? Eu vou ligar esses aqui só. E, pessoal, então vamos lá, né? Como eu havia falado para vocês, se já estiver conectado, eu posso simplesmente ligar o yes aqui, né, o sim, a condição sim, para o final, certo, pessoal? Para o end, né? Eu dei um zoom aqui que achei ficar melhor, né, pessoal? Agora, se ele não estiver conectado, pessoal, eu preciso tomar uma ação, né, que nem eu expliquei para vocês antes ali também, dentro do meu Navigate Stage, para que ele anexe-se à aplicação. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui
e eu vou simplesmente nomear esse Navigate Stage aqui para attach, tá, pessoal? Lembrando, né, pessoal, esse meu stage aqui, esse meu estágio é de navigate, de navegação, tá? É com ele que eu faço outras ações como selecionar valores dentro de um drop-down, de um select, clicar em alguma coisa, invocar um script JavaScript, certo, pessoal? Então ele também serve para que a gente consiga anexar-se à aplicação, tá, pessoal? Então, como eu havia mostrado para vocês, eu vou simplesmente arrastar aqui o meu B3, consulta de ativos, para a coluna de elemento aqui, tá, pessoal? Eu vou maximizar um pouquinho isso aqui para vocês verem melhor. Aqui eu tenho a minha coluna de params, tá? Que é a minha coluna de parâmetros. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Nesse momento não é necessário. E aqui na coluna action, né, pessoal? Então nós temos aí a action de attach, que é a action de anexar-se à aplicação, certo, pessoal? Então eu vou clicar nela e pronto, pessoal. Eu vou clicar aqui em OK e eu vou ligar isso aqui no no, certo? Do decision. E eu vou colocar também, pessoal, uma âncora aqui, né? Uma anchor stage, apenas para eu conectar isso aqui até o end e a gente tiver OK aí para poder seguir, certo, pessoal? Então, pessoal, para que a gente veja essa action aqui de attach funcionando na prática mesmo, né? Para entender o que ela faz, como que acontece, vamos clicar aqui no Launch aqui em cima para a gente inicializar o Google Chrome pelo Blue Prism. Só que aqui tem uma questão, tá, pessoal? Nós inicializamos o Google Chrome pelo Blue Prism, então ele automaticamente já vai, né, se anexar a essa aplicação, porque nós estamos inicializando ela pelo próprio Blue Prism, tá, pessoal? Para que o Blue Prism se desanexe ao Google Chrome, pessoal, vocês podem ver que eu tenho esse botão aqui de Detach, né? Porque antes ele era Launch, como agora ele já está, vou dizer assim, tá, pessoal? Tá errado, mas como agora ele está launchado, né, ou inicializado, eu posso me desanexar a ele também, tá, pessoal? Então o botão de Launch ele se torna Detach aqui, tá, pessoal? Então eu vou fazer isso, eu vou clicar em Detach, tá? Então, pessoal, vamos só para tirar a prova real aqui, vamos testar o que a gente desenvolveu aqui na aula passada. Eu vou trazer essa action aqui de escrever ativo, tá, pessoal? E vou executar ela. Olha só, step over e step over aqui na ação de write, tá? De escritura, né? De escrever. Como vocês podem ver, pessoal, ele fala para mim que ele falhou em performar a primeira ação dentro do write stage, tá, pessoal? Que é a própria escritura, porque ele diz que não está conectado, né, pessoal, à aplicação. Então a gente já tira a prova real aqui de que não está conectado. Então o que a gente poderia fazer é executar a nossa ação de attach, tá, pessoal? Então eu vou clicar aqui, ó, vamos lá, step over para ele ler. Vocês podem ver que o isConnected aqui, o data item, ele traz false para mim no current value, certo, pessoal? A gente já viu aqui em aulas passadas. O isConnected ele vai ir para o no, porque está falso o meu data item, e aqui eu posso executar o attach, certo, pessoal? Olha só, vamos clicar aqui no attach. E aqui, pessoal, a gente se depara com um erro interessante, tá? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, que é importante. Ele diz para mim que ele falhou em performar o primeiro step, né, o primeiro passo do Navigate Stage, que seria o attach, na página attach, né, ou na action attach. Ele diz para mim aqui que mais de uma aplicação deu match, né, pessoal, vou dizer assim, com os critérios que a gente especificou nesse stage, tá, pessoal? Então, o Blue Prism, ele tá falando para mim que ele encontrou mais de uma aplicação que possui esses critérios, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Eu vou clicar em OK, tá, pessoal? Vou clicar 2 vezes aqui no meu attach. E vocês podem ver, pessoal, que eu tenho alguns inputs e outputs aqui embaixo, tá, pessoal? Isso aqui, quando a gente está mexendo com attach, isso é importante, tá, pessoal? Um pouco importante, para a gente poder especificar para o Blue Prism para qual aplicação que é necessário ele dar o attach, tá, pessoal? Ou anexar-se, né? Então aqui, pessoal, nós temos alguns parâmetros como, por exemplo, né? Ele traz pra gente assim, ó, você pode especificar pra gente uma collection que possua os títulos das janelas ou apenas o título da janela, o nome do processo, tá, pessoal? Isso daqui é, por exemplo, o nome do processo no seu sistema operacional mesmo, tá? No Windows. Então, qual que é o nome do processo dessa aplicação dentro do Windows, certo, pessoal? Vocês podem ver isso no gerenciador de tarefas de vocês, tá? Qual que é o ID do processo, qual que é o nome de usuário e qual que é, né, em tradução aqui, pessoal, qual que seria o child index, o índice filho, tá, pessoal? Aí a gente especifica um número aqui para ele, tá? Já vou explicar alguns dos parâmetros mais importantes aqui para vocês, tá, pessoal? Normalmente, o que a gente utiliza bastante é o título da janela, o nome do processo e o child index, tá, pessoal? O título da janela, pessoal, ele realmente é o que a gente vê aqui em cima, por exemplo. Então, vocês estão vendo aqui na minha aba, outros ativos B3, certo, pessoal? Tem esse pipe ali, né, B3. Então, eu poderia escrever aqui, por exemplo, outros ativos
B3. Aí eu posso dar um OK nisso aqui. E se eu rodar agora esse attach, pessoal, ele vai conseguir anexar-se a aplicação, né, o Google Chrome, porque eu especifiquei para ele que, ó, você é para anexar a aplicação do Google Chrome que possui o título da janela como outros ativos pipe B3, certo, pessoal? Então, olha só, vou dar um step over aqui. Pessoal, tá anexado, tá? Então, eu vou até vir aqui, ó, clicar com o botão direito em Read Connection, colocar um Set Next Stage para ele rodar a partir desse momento, né? A gente viu isso em aulas passadas também. Vou clicar em Step Over e vocês veem que agora o meu Is Connected ele se transformou em True, certo, pessoal? Vocês podem voltar aí no vídeo um pouco para ver que isso aqui estava false. Então, né, Yes ele vai ir para o final, tá? Mas, pessoal, eu vou resetar isso aqui e eu vou clicar em Detach, tá? E vou mostrar para vocês os outros inputs aqui que também são interessantes a gente utilizar, tá, pessoal? Pessoal, não é assim, não tem nenhum problema vocês utilizarem o título da janela, só que esse título da janela ele pode mudar conforme vocês forem clicando em botões e serem redirecionados para outras páginas dentro do próprio Google Chrome, certo, pessoal? Em um site, né, por exemplo. Então, por exemplo, se eu viesse aqui na B3 e clicasse em ações, vocês veem que ele já muda aqui de outros ativos pipe B3 para ações pipe B3, certo, pessoal? Então, já teríamos aí um problema, certo? Então, para isso, pessoal, eu deixo o título da janela vazio, eu coloco no meu processo aqui, no nome do processo, eu sempre escrevo realmente o processo que está sendo executado, que é Chrome, certo, pessoal? Porque se vocês forem no gerenciador de tarefas, vocês vão ver que nos processos lá, vocês têm Chrome.exe, que é o executável da nossa aplicação do Google Chrome, certo? Então a gente coloca Chrome aqui. Agora, outro parâmetro que é comum a gente também utilizar, tá, pessoal? É esse child index aqui. Tá? Esse child index, pessoal, normalmente a gente coloca o número 0 aqui, porque ele pede pra gente, né? Olha que interessante, né? O data type, a coluna data type aqui é number, que é número. Então, normalmente a gente coloca o número 0, porque esse input ele vai especificar pra gente, vai dizer pra gente para qual browser, né? Para qual navegador nós devemos anexar. Então, imagina que você tem uma automação que trabalha com várias janelas do Google Chrome aberto, certo, pessoal? Então, você pode especificar isso aqui e a contagem ela sempre inicia-se ali do 0, tá, pessoal? Então, é raro, tá, pessoal, que a gente trabalhe com mais de uma janela do Google Chrome aberta. Isso realmente é em casos mais específicos, então a gente coloca aqui 0 porque normalmente está sempre trabalhando com um Google Chrome aberto só, com uma janela do Google Chrome aberto só, tá, pessoal? Mas claro que isso vai variar de demanda para demanda, né, certo? E aí a lógica ela muda um pouco, né, as adaptações são feitas aqui também, certo, pessoal? Então eu vou clicar em OK, pessoal, e agora vamos executar esse attach aqui, certo? Vou clicar aqui, Step Over. Olha só, Is Connected veio false. Agora eu vou clicar aqui no Step Over para ele rodar o attach. E pronto, temos aí o nosso Blue Prism attached, né, ou anexado ao Google Chrome, certo, pessoal? Então eu vou resetar aqui. Então agora, pessoal, né, que aprendemos aqui a como fazer a lógica para anexar o nosso Blue Prism, né, a nossa automação com a aplicação que estamos interagindo, é interessante que a gente chame essa page, certo, pessoal, ou essa action, sempre no início de cada outra action que nós estamos criando. Por exemplo, clicar em buscar, antes de realmente fazermos a ação, vamos colocar, né, vamos chamar essa action de attach logo depois do start e só então nós começamos ali a executar a lógica que nós desenvolvemos naquela action, certo, pessoal? Então eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Eu vou vir aqui em clicar em buscar, eu vou deletar esse link que nós temos aqui, tá, pessoal? E eu vou puxar essa page, ó, o stage page, nós já vimos isso em aulas passadas aqui. E eu vou criar uma referência, então, para uma página que já existe e é a attach, certo, pessoal? Então eu vou clicar nela, em finish e pronto. Agora eu vou criar o link aqui do start até o attach até eu clicar em buscar, certo, pessoal? E aí pronto, pessoal, então vocês podem sempre replicar isso para cada outra action que vocês criem, tá, pessoal? Olha só, eu vou trazer aqui a page também, vou trazer o attach, tá? E aí nós garantimos sempre que em cada execução de cada action do nosso Blue Prism aqui, do nosso objeto, né? Nós teremos a garantia de que o Blue Prism estará anexado ao Google Chrome, certo, pessoal? Aí uma dica que eu vou dar aqui para vocês, tá, gente? Tanto no objeto quanto no processo vocês podem fazer isso, mas eu sempre gosto de organizar aqui as minhas pages, tá? Então vocês podem clicar com o botão direito aqui,
Manage Pages, tá? Que é o gerenciador de páginas. E eu gosto de colocar sempre o attach ali no início, tá, pessoal? Como é uma page que a gente não vai, assim, utilizar, né? Mudar alguma coisa, a gente sempre vai chamar ela dentro das outras pages. Eu sempre coloco no início e vou colocando nessa ordem aqui, tá, pessoal? Então eu movo ali para cima, né? Para baixo, coloco ela no início, eu vou clicar em OK. E aí temos a página de attach aqui no início também, certo, pessoal? Gente, para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aqui realmente a função do attach, tá? Ela é muito importante, a gente utiliza muito ela. E agora, pessoal, na próxima aula eu vou explicar para vocês a questão do wait, tá? Nós vamos entender aqui como utilizar aí o stage do wait, que é o stage esperar, tá, pessoal? Porque pensem o seguinte comigo, né? O Google Chrome ele vai inicializar, ele tem que carregar a página, certo, pessoal? Então, como nós estamos lidando com uma página web que carrega os seus elementos, né? Tem que carregar a página. Se a gente clica num botão e ele traz alguma informação, ele também tem que carregar essa informação, certo, pessoal? Então, o wait, ele ajuda a gente nesse processo, tá, pessoal? Para a gente esperar que um elemento exista para que depois só então a gente também execute a nossa lógica, tá? Então, isso a gente vai ver na aula que vem, tá, pessoal? Eu acabei esquecendo de colocar a página aqui, né, de attach, então eu vou trazer isso aqui também, attach, finish e pronto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Como vocês podem ver, agora nós temos aqui, então, né, o attach antes de cada action que nós criamos. Claro, né, pessoal, nós só não temos isso antes do launch porque não faz sentido, né, gente? Aqui a gente tá com o Chrome fechado, né? Então, como que nós vamos dar attach no Chrome antes do launch, né, pessoal? Se o Chrome vai estar fechado, né? Então, nós temos que inicializar ele e só depois, quando a gente começar a interagir com ele, a gente dá o attach, né, pessoal? Então vou salvar aqui, vou colocar o nome do save de attach, save. E pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e eu vejo vocês na próxima. Obrigado, gente!